Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em Geografia, com um tema muito importante. Mas antes de iniciar nossa aula de hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção em alguns itens que eu tenho aqui na minha mesa. Vamos observar? São esses aqui. Então, aqui eu tenho uma água. Aqui nesse recipiente tem, olha, terra, né? E aqui tem mais terra, tá? Vocês conseguiram imaginar qual é o tema da nossa aula de hoje? Alguém conseguiu aí descobrir qual será o tema desta aula? É um tema muito importante. Acho que a professora vai falar sobre a água. Ela tem água na mesa? Isso mesmo, tá? Vamos falar da água e vamos falar também do solo, tá? Vamos falar da terra. Então, com certeza você aí em casa já conseguiu descobrir o tema da nossa aula, não descobriram? Muito bem. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a importância da água e do solo para a nossa vida. Isso mesmo, para a vida dos seres humanos, para a vida dos animais, dos vegetais. Muito bem. Então vamos começar. Vamos começar a falar da água. Você utiliza a água para quê? Para que nós utilizamos a água? A água é um recurso natural fundamental para a nossa existência. Isso mesmo. Não só para a existência humana, mas também para os animais, para os vegetais. A água é de fundamental importância. Não existiria vida se não existisse água. Assim também como a terra, tá? Não é possível que se exista vida sem esses dois recursos naturais, a água e o solo. Assim também como o sol, dentre outros, certo? Mas na nossa aula de hoje nós vamos falar principalmente da importância da água e do solo para a nossa vida. Muito bem. Então nós utilizamos a água de diversas formas. Para que nós utilizamos a água? Nós utilizamos a água para beber, certo? Muito bem. Para que mais utilizamos essa água? Utilizamos a água também na nossa higiene pessoal. Isso mesmo. Para tomar banho, para escovar os dentes, utilizamos a água em diversos espaços da nossa casa. Não é mesmo? Sim. No banheiro é fundamental ter o quê? Água. A água é primordial lá para terminarmos a nossa higiene. Na verdade, para iniciar toda a higiene, não é mesmo? Fundamental água na descarga, enfim. Então, além de utilizar água para a nossa higiene, utilizamos a água em quais outras situações? Utilizamos também para lavar os nossos utensílios, isso mesmo, né? Para lavar a louça, lavar roupa, isso mesmo. Já pensou? Numa casa onde não tem a água, é difícil, muito difícil. Sem falar que nós, seres humanos, nem os animais e nem as plantas, podem viver sem a água. Isso mesmo. Quanto tempo você consegue ficar sem beber água? Eu não consigo ficar muito tempo. Isso mesmo, os seres humanos não conseguem ficar muito tempo sem beber água. A água é fundamental para o nosso organismo, assim também como para os animais e para os vegetais. Isso mesmo. A terra também é muito importante, como eu falei para vocês. Afinal, é na terra que é plantado os alimentos que comemos. A maioria dos alimentos vem da onde? Vem do solo, isso mesmo, vem da agricultura, certo? Então, existem diferentes tipos de solo, tá? Esse solo aqui, que está nesse recipiente um pouquinho maior,
tá? Vamos ver como é esse solo, olha, ele tem uma cor bem mais escura, tá? Eu vou até pegar aqui, olha como ele é mais soltinho. Esse solo aqui é o solo humoso. E o que é um solo humoso? O solo humoso é aquele solo ideal para as plantações. Isso mesmo, para plantar, né? Para que possamos plantar. Então, esse solo aqui, ele é feito, né? Ele tem aqui o quê? Matéria orgânica. Ele é feito, a base desse solo é matéria orgânica. E o que é essa matéria orgânica? Essa matéria orgânica são os restos dos animais em decomposição que ficam no solo, as folhas que caem das árvores, elas ficam ali no solo e com o passar do tempo elas vão se transformando nesse tipo de solo, certo? Quando você tem lá na sua casa uma plantinha, você coloca, né, para que ela cresça saudável e ficar bem bonita, é necessário o quê? É necessário a adubação do solo e também é necessário a água. Então, a água e o solo são dois componentes fundamentais para a existência. Muito bem. Aqui tem esse outro tipo de solo, tá? É um solo mais argiloso. Esse solo aqui, ele é ideal para quê? Esse solo é ideal para a produção de tijolos, de telhas, telha de barro. É esse tipo de solo que é usado para as construções, né? A base para as construções de moradias, para a construção, por exemplo, de um prédio, né? Ali na base dele vai ser o quê? Vai ser utilizado o solo, tá? O solo, ele é muito importante, como eu falei para vocês, certo? Nós pisamos no solo, muito bem, mas não é toda hora que nós estamos ali em contato com o solo. Você sabe por quê? Porque o solo está coberto pelas ruas, né, pelo asfalto, o solo está lá nas ruas. O solo, ele é a base para produzir as ruas, as estradas, ruas asfaltadas, o solo fica lá embaixo e em cima a camada de asfalto. Muito bem. Então, a gente olhando para a rua que está asfaltada, nós não conseguimos visualizar o solo, não é mesmo? Assim também como na nossa casa. Casas de madeira ou casas construídas com alvenaria, o solo está lá mais embaixo, está lá escondidinho. Geralmente nos quintais, no quintal, tem pessoas que moram em quintais que eles, né, têm uma parte, deixa sempre uma parte com o solo exposto ali com uma vegetação. Então tem algumas árvores plantadas, pode ter grama, então o contato ali, você tem um contato mais direto com o solo. Outras casas têm sempre o quê? Cerâmicas, né? Então, esse espaço com contato com o solo fica mais dificultoso, certo? Não tem aquele contato direto. Enfim, então, o importante é saber que a água e o solo, eles são fundamentais para tudo que se vai fazer. Se for para plantar, é necessário do quê? O solo. É necessário também o quê? A água. Afinal, todos os seres vivos necessitam de água. Agora vamos falar um pouquinho mais do solo. E como esse solo é formado? Antes dele se chegar aqui, ó, nessa transformação, humoso ou argiloso. Então, esse processo é um processo um pouquinho mais demorado, tá? Iniciou-se há milhões de anos, esse processo se inicia, né, não é da noite para o dia. Tá? Então, ele se inicia a partir da chamada rocha matriz ou a rocha mãe. Quero que vocês acompanhem aqui essa imagem. E aí nós vamos observar essa primeira aqui, ó, essa primeira imagem, certo? Então, nesta primeira imagem é possível observar o que aqui? Uma rocha, certo? Essa rocha, ela contribui para a formação do solo.
Então, esse solo vai depender, a composição do solo vai depender dessa rocha, da rocha matriz ou rocha-mãe, como ela é chamada, certo? Agora, vamos entender o processo, como se dá até essa rocha se decompor e chegar aos vários tipos de solo. Aqui eu tenho apenas, trouxe para mostrar para vocês apenas 2 tipos, o humoso e o argiloso, mas tem outros tipos de solo, tá? Então, aqui, vamos observar direitinho. Aqui na primeira imagem, nós temos a rocha-mãe e ela está exposta à ação da chuva e do vento. Muito bem. Tá? Então, a chuva e o sol, junto com o vento, vão bater na rocha até ela começar a rachar. Então, com essas rachaduras, o vento e a chuva vão levando para dentro da rocha pequenas partículas. Isso mesmo, vão levando a água, vão levando a poeira, vão levando outras impurezas aqui para essa rocha. Então, ela vai cada vez mais se partindo, se fragmentando. Ela vai se fragmentando. Então, vamos olhar aqui agora na segunda imagem. Na segunda imagem é possível observar, olha, que ela já está bem fragmentada, certo? Já tem pedacinhos bem menores, certo? E aqui na terceira, olha, já tem um pouco de vegetação, certo? E o solo vai cada vez mais se transformando, tá? Então, com essa vegetação, o que acontece? Com o passar do tempo, do sol e da chuva, essa vegetação, ela vai se transformando. As folhas vão caindo, vão secando e tudo isso vai se transformar em quê? Em adubo para o solo. Muito bem. Aqui na última imagem, ó, é possível observar o quê? Que já temos mais vegetações, certo? Coberta aqui, árvores. Tem o animal, então tudo isso vai o quê? Se decompondo com o tempo. Ele vai, se transformando, essa decomposição toda vai se misturando junto com a rocha e vai se transformando em solo. Isso mesmo. Dependendo da rocha-mãe, aí teremos os vários tipos de solo que vai se formando, certo? Então, aqui temos a matéria orgânica. E aqui em cima nós temos, a superfície terrestre. Essa aqui é a vegetação e um pouquinho mais embaixo nós temos o humus, que é esse solo que já foi misturado junto com essa matéria orgânica dos animais e dos vegetais aqui em cima, Na verdade, dessa pastagem, dos campos, das folhas, tudo isso vai se juntando e vai formando o solo. Muito bem. Entenderam, então, como é a formação do solo? Ele inicia a partir de uma rocha-mãe e isso não é da noite para o dia, viu, alunos? Aqui é com milhares e milhares de anos para que esse solo venha sofrendo todas essas alterações até se transformar nesse solo aqui, tá? Um solo semelhante a esse que eu trouxe para vocês. Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, alunos! Até a próxima aula!